Muitos de vocês já devem ter passado por algum tipo de cirurgia e certamente todos vocês já tiveram pelo menos uma experiência indireta. Agora pensem naquele momento ou naquela história do seu amigo, mas imaginem a operação voltando milhares de anos no tempo. Vocês estão sentados em uma cadeira de madeira ou deitados em uma mesa de pedra e não há nenhum dispositivo tecnológico para apoiar o cirurgião. Apenas ele e suas ferramentas, nem mesmo uma pequena lâmpada. Tenho certeza de que só de imaginar isso já deixa muitos de vocês um pouco desconfortáveis. Mas na verdade, na antiguidade, a ciência da cirurgia era muito avançada, conseguindo até mesmo operar com sucesso problemas nos olhos como a catarata ou salvar o paciente de parasitas hoje quase esquecidos. Mas como poderiam tais intervenções delicadas ser bem-sucedidas e de quanto tempo atrás estamos falando? Bem, essas perguntas serão respondidas em breve. Bem-vindos ao Chitote. Eu sou Rogério e essa é a história das origens da cirurgia moderna. Antes de mergulharmos em como as operações arriscadas eram realizadas na antiguidade, precisamos entender quando o ser humano começou a cortar seus semelhantes com o objetivo de curá-los. Essa prática, como vocês podem imaginar, é muito antiga, mas quão antiga? Há descobertas arqueológicas que comprovam que já na Idade da Pedra realizavam-se operações em que membros eram amputados para tratar problemas de saúde. E obviamente isso já exigia um certo conhecimento, pelo menos rudimental, da anatomia. Todo esse conhecimento, no entanto, era transmitido de pessoa para pessoa de forma oral, portanto, sem poder ser ensinado indiretamente. Por essa razão, era necessário um método para acumular o conhecimento de vários médicos e torná-lo acessível a qualquer um. Ou pelo menos a qualquer um que soubesse ler naquela época, porque estou falando da escrita. Mas obviamente um tipo de escrita que tivesse uma abordagem mais científica, que descrevesse bem como proceder durante uma operação médica. Os primeiros a realizar algo assim foram egípcios, e sabemos disso porque foi encontrado um papiro, chamado Papiro Smith, que contém uma coleção de descrições de antigas operações cirúrgicas para suturar feridas. E isso é fascinante por dois motivos. O primeiro é justamente seu método de escrita, pois é um documento médico escrito de uma maneira muito semelhante aos atuais métodos científicos. O outro motivo é o fato de tratar de 1700 a.C. Falamos então de quase 4.000 anos atrás. Mas a linguagem arcaica com a qual é escrito faz pensar que seja apenas a cópia de outro papiro, escrito até mesmo 1000 anos antes. Agora, os egípcios certamente estavam entre os primeiros a escrever sobre medicina na antiguidade, mas claramente não foram os únicos. Durante o Império Romano, começaram a ser escritos verdadeiros tratados de medicina, como por exemplo o De Medicina, do médico romano Celso. Dentro desse escrito, as operações cirúrgicas não se limitavam a amputações, suturas e ossos quebrados, mas também abordavam órgãos delicados como o olho. Porque sim, obviamente, na antiguidade, os olhos também podiam adoecer, e talvez fosse até mais provável. Os cidadãos romanos sofriam particularmente de tricíase, que é uma doença que faz com que os cílios cresçam de maneira anormal, ou seja, para dentro do globo ocular, irritando e causando dor e inflamação. Então, como agiam os médicos romanos? Eles viravam as pálpebras para fora para remover os cílios com instrumentos como tesouras ou pinças, e depois cauterizavam a raiz do pelo com uma agulha incandescente para evitar que o pelo crescesse novamente. Caso contrário, obviamente, o problema retornaria. Essa operação, na verdade, não era nada complicada para um médico experiente. Uma história completamente diferente, no entanto, se tratava de catarata. Naquela época, uma das principais causas de cegueira, e no fundo, exatamente como hoje. E assim como hoje, era possível intervir cirurgicamente para tentar salvar a visão do paciente. Obviamente, o procedimento não era nada simples. Celso nos detalha a preparação para esse tipo de intervenção. O paciente deve estar sentado diante do cirurgião em uma sala bem iluminada, voltado para a luz, enquanto o cirurgião senta em um assento ligeiramente mais alto. O assistente segura a cabeça por trás para que o paciente não se mova, porque a visão pode ser permanentemente destruída pelo menor movimento. Para que o olho que deve ser tratado possa ser mantido ainda mais imóvel, sobre o outro olho é colocada lã
e fixada com uma faixa. O olho esquerdo deve, além disso, ser operado com a mão direita e o olho direito com a mão esquerda. O nível de vanguarda da civilização romana na área médica era impressionante, a tal ponto que os instrumentos usados sempre estavam à altura da necessidade. Durante uma escavação, de fato, foram encontrados dentro de um estojo de cobre 3 agulhas extremamente finas com cabos e 2 seringas de agulha. Ou seja, agulhas retráteis muito finas, inseridas em tubos muito finos e ajustados. Esse achado confirmou um procedimento descrito por outro médico romano, Galeno, que descreve a remoção da catarata como uma operação em que se introduzia a agulha através do globo ocular para quebrar a catarata e depois usava o tubinho para aspirar os detritos e liberar a lente. Essa operação, como se pode entender pela descrição, era, no entanto, muito arriscada, mesmo para um médico experiente. Por isso mesmo, Celso propõe outro método para remover a catarata. Ou seja, usando uma agulha normal de bronze para mover a lente com a catarata, empurrando-a para outra parte do olho. É interessante notar, porém, que esse mesmo procedimento ainda é usado hoje, e a menos que ocorra uma infecção, a operação é capaz de restaurar totalmente a vista. Os romanos, no entanto, não foram os primeiros a operar os olhos de seus pacientes, mas outro povo também era experiente nesse campo, um povo muito mais antigo que o greco-romano, ou seja, os babilônios, uma civilização que residia na Babilônia, no atual Iraque. Já 4.000 anos atrás, devemos deduzir, pelas descobertas que foram feitas, que seu nível na área da cirurgia era muito avançado. Infelizmente, no entanto, não nos chegaram testemunhos escritos detalhados sobre o procedimento da operação como temos dos romanos. Mas sabemos que era uma profissão absolutamente praticada, porque há referências a operações nos olhos no famosíssimo Código de Hammurabi, ou seja, o primeiro código legal da história redigido pelo rei Hammurabi no século XVIII a.C. E talvez, se vocês quiserem, podemos falar sobre esse código em outro vídeo. Então me deixem saber se isso interessa a vocês, escrevendo aqui nos comentários. Nesse texto, lê-se: se o médico realizou uma importante operação em um nobre com uma lanceta de bronze e salvou sua vista, ou se abriu a órbita de um nobre com uma lanceta de bronze e salvou seu olho, receberá 10 ciclos de prata. Além da operação em um nobre, também se fala da recompensa caso a intervenção seja bem sucedida em um cidadão comum, que seria de 5 ciclos. E até mesmo o caso em que o paciente fosse um escravo, que seria de 2 ciclos. No entanto, nem tudo que reluz é ouro. De fato, operar os olhos não era exatamente uma profissão sem riscos. Se durante a operação em um nobre o médico errasse e o deixasse cego, a punição, segundo o Código de Hammurabi, seria terrível, ou seja, a amputação de uma mão do cirurgião. Enfim, se tratava de um nobre, era uma operação arriscada para ambos. Os babilônios, embora estivessem na vanguarda da arte médica há 4.000 anos, não possuíam instrumentos avançados como os romanos, mas usavam bisturis cirúrgicos de bronze ou de obsidiana, um cristal vulcânico que pode ser extremamente afiado. Mas eles também tinham serras, brocas e até pontas de broca para perfurar o crânio. Porque sim, os antigos povos também operavam o crânio e o cérebro, e às vezes, por razões que poderiam parecer saídos do pior filme de terror. Mas logo chegaremos a isso. Os babilônios não foram os únicos a abrir um crânio humano, mas esse tipo de operação tão extrema também era praticada pelos romanos, que, como já mencionamos, eram muito avançados na ciência médica. Felizmente, na tumba de um cirurgião romano foi encontrado um kit de trepanação em bronze que era usado para remover uma área circular da caixa crânica. A ponta do trepano, em forma de tubo, tinha uma agulha removível que o orientava nas primeiras fases da operação, um arco para acioná-lo e um copo para proteger a mão do cirurgião. Além disso, alguns manuais médicos da época destacam que os trepanos deveriam ser frequentemente imersos em água fria para evitar o superaquecimento devido ao atrito entre a ponta do trepano e o osso. No entanto, deve-se dizer que os romanos e os babilônios não foram os únicos povos a se engajar nesse tipo de operações. Mas a pergunta é, por que eram feitas? O que eles estavam tentando curar com operações no cérebro? A pergunta pode parecer tão básica a ponto de ser óbvia, mas o motivo é tudo menos trivial.
especialmente para os nossos dias. O primeiro a compreender o quanto avançados os antigos eram do ponto de vista cirúrgico, a ponto de realizar verdadeiras operações cerebrais, foi Paul Broca, em Paris. E se algum de vocês é francês, me perdoará pela pronúncia. Broca foi uma figura de destaque no final de 1800 nas áreas de cirurgia, anatomia e antropologia. De fato, foi a ele que levaram o crânio encontrado em 1865, datado da Idade da Pedra, que faltava de uma porção de crânio. Os historiadores da época logo começaram a pensar que se tratava de uma pobre vítima de morte violenta, a quem algum homem primitivo havia perfurado o crânio para beber e usá-lo como copo. Afinal, acho que eles não tinham grande estima pelos antepassados. Broca, porém, fez uma descoberta que leva a um resultado totalmente diferente. Isso é, o crânio estava perfurado, sim, mas não por algum motivo atroz e macabro, e sim porque havia sido operado, e as bordas do buraco do crânio que ele examinava mostravam sinais de regeneração óssea, o que indica claramente, sem dúvida alguma, que o paciente havia sobrevivido à operação. Uma conclusão surpreendente, especialmente para os homens do século XIX, época em que a cirurgia cerebral era um campo da medicina ainda amplamente teórico e a taxa de mortalidade era altíssima. Esse é apenas um dos vários casos de descobertas de crânios operados. Claro, não vou listar todos aqui, caso contrário, o vídeo seria muito longo e sem sentido. Mas se vocês têm curiosidade de conhecer outros, a internet certamente poderá ajudá-los. Mas agora, a coisa interessante é entender por que essas pessoas eram operadas na cabeça. Bem, descobriu-se que as operações cranianas eram uma prática comum em soldados feridos na cabeça em batalha, para evitar que fragmentos de osso tocassem o cérebro. E há várias pistas que confirmam essa teoria. De fato, muitos dos crânios encontrados que foram submetidos a esse tipo de operação eram homens. Além disso, a maioria era operada no lado esquerdo da cabeça. E se vocês pensarem sobre isso, se a maior parte da população mundial é destra, então em um combate a mão que segurará a arma será principalmente a direita. E se um golpe atinge a cabeça do inimigo, qual será o lado do crânio exposto à arma? Certamente o esquerdo. Esse, no entanto, não era o único motivo pelo qual se fazia um buraco no crânio do paciente. Durante o Império Romano, graças ao nosso amigo Celso, a operação cerebral é descrita de maneira muito precisa como remédio para dores de cabeça incuráveis. Em particular, para reduzir a pressão no cérebro em casos associados a condições agudas como a hidrocefalia, ou seja, água no cérebro. Algumas evidências históricas, no entanto, fornecem um motivo totalmente singular e perturbador para as operações no crânio. De acordo com alguns relatos medievais chineses, fala-se de estrangeiros vindos de Tachin, atual Síria, que conheciam a arte de remover insetos da cabeça das pessoas para curar a cegueira. Exatamente o que você ouviu, remover insetos da cabeça. Em particular, cirurgiões vindos da Arábia eram muito conhecidos por esse tipo de operação, e também na antiga tradição indiana se faz referência a esse tipo de intervenção. Conta-se que em Tashila, território agora conhecido como Paquistão, o rei dos médicos ensinava a arte de abrir a cabeça das pessoas para extrair perigosos vermes do cérebro. Não é só isso. Há uma lenda muito difundida sobre um estudante do rei dos médicos, Jivaka. Esse estudante tornou-se muito importante e chegou a ser o médico pessoal do Buda. O que nos interessa de sua história é, no entanto, um episódio ligado à sua lenda. Segundo os relatos, Jivaka possuía uma gema mágica capaz de localizar a origem da doença. Agora, que você acredite tanto nessa lenda a ponto de se desesperar na busca pela gema, ou a considere apenas uma exageração da história, não importa. O importante é que, por meio dessa gema, conta-se que Jivaka conseguiu localizar uma centopeia dentro da cabeça de um homem. E abrindo o crânio, conseguiu remover o inseto usando pinças aquecidas e que, graças a essa operação, o paciente se recuperou. Agora, se fosse apenas um conto de uma civilização antiga específica, poderíamos acreditar que fosse imaginação. Mas se vários povos em diferentes partes do mundo contam uma história semelhante, então deve haver algo de verdadeiro. Então, como devemos interpretar essa história de vermes, centopeias e insetos vários extraídos do cérebro das pessoas? A resposta pode vir do melhor amigo do homem, o cachorro.
Esse animal pode ser infectado por um parasita, o verme solitário do cão, e esse parasita alcança o animal passando através das ovelhas. Por exemplo, as larvas podem criar cistos no fígado de uma ovelha que, ao ser comida por um cachorro, cresce dentro do novo hospedeiro e se torna uma tênia enorme. No entanto, as larvas não se limitam apenas ao fígado, mas também podem alcançar o cérebro das ovelhas, fazendo-a cambalear por aí com uma marcha estável, como se estivesse bêbada. Essa condição é conhecida como cenurose, ou doença do rodeio. E na antiga Europa Oriental, os agricultores tratavam essa doença raspando o crânio da infeliz criatura com uma faca de ferro para localizar e remover as larvas. Obviamente, porém, eram poucos os animais que sobreviviam. Felizmente, agora desenvolveram-se várias terapias para libertar os cães das fazendas desses vermes. E, dessa forma, a incidência dessa horrível doença foi muito reduzida. Mas a pergunta que nos interessa agora é: essas larvas poderiam atacar também o ser humano além das ovelhas? A resposta aterrorizante é sim. Aliás, deve ter sido uma condição bastante comum entre os criadores pré-históricos que passavam todo o tempo em contato próximo com seus animais, e até se hipotetizou que, inicialmente, o primeiro hospedeiro fosse justamente o ser humano, e que somente após a domesticação das ovelhas, essas se tornaram o hospedeiro preferido dessas tênias para chegar aos cães. Vale, porém, ressaltar que os cistos criados por esse parasita no cérebro podem ser grandes, mas o parasita não é visível a olho nu, então certamente há um elemento de fantasia por trás dos contos antigos. Mas também é verdade que recentemente, na Austrália, foi removido um verme que ainda estava vivo do cérebro de uma mulher. Então talvez nem todas as histórias fossem inventadas. Mas como as pessoas conseguiam suportar a dor enquanto eram submetidas a esse tipo de operação? Eram simplesmente muito mais resistentes do que nós hoje em dia? Ou será que eles também já haviam descoberto algum tipo de anestesia? Bem, vamos falar sobre isso em outro vídeo, então fiquem ligados no Chitote. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem todo o conteúdo que vem por aí. Agradeço pela atenção e, se quiserem apoiar o canal, deixem um like, que faz uma grande diferença para nós. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!